Sem dúvida, como falamos, o texto base do arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara, a votação segue hoje e para debater esse tema vamos conversar agora com Jansen Costa, que é sócio fundador da Fatorial Investimentos. Jansen, muito obrigado pela sua presença aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, obrigado aí pelo convite, vamos fazer um debate sobre o arcabouço. Jansen, então, qual que é a expectativa do mercado? Tivemos então a aprovação, a conclusão ao que parece será hoje e aí teremos então a análise do Senado. Desse texto aí, é melhor ter esse arcabouço do que não ter nada? É mais ou menos nessa base ou de fato aí será um bom arcabouço para o país? Bom, antes de mais nada, bom dia a todo mundo. Bom, o arcabouço que foi aprovado foi mais duro do que a gente esperava e mais rápido do que aquilo também que a gente imaginava. As curvas de juros hoje já refletem aí a melhora da visão do mercado com relação a esse arcabouço aprovado. É fato que ele é um pouco mais rígido do que aquilo que a gente imaginava, mas é importante também essa rigidez, dado os gastos do interesse do governo atual frente às demandas sociais. Então, é um arcabouço ok, mas é melhor do que aquilo que foi proposto pelo Haddad. Jansen, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Jansen Costa, um ótimo dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Jansen, agora com a aprovação do novo arcabouço e aí os próximos passos aí para efetivamente colocar em prática, colocar para valer o novo arcabouço, você entende que caminharemos a passos largos para uma diminuição na taxa de juros? Você acredita que já nas próximas reuniões do Copom já teremos esse direcionamento mais claro? Bom, a gente está dando passos importantes para o corte de juros, o mercado já antecipa esse movimento, as taxas de juros futuras já começam a operar próximos ali ao que a gente tinha antes da eleição do ano passado, então é um importante cenário. O que pode piorar e pode atrasar o nosso movimento de corte de juros são as inflações que devem sair aí para as próximas semanas e também o cenário internacional que tem piorado ao longo do tempo. De setembro para cá, o cenário internacional vem piorando. Então, isso pode atrapalhar o nosso interesse e a nossa velocidade no corte de juros. O que tem aqui colocado é muito positivo. Ou seja, acredito que não na próxima, mas próximas reuniões, sem ser a próxima, a gente terá indicações de corte de juros perante ao Banco Central. Até para que isso aconteça, Jansen, você imagina que também o governo, aproveitando aí esse momento de arcabouço, deve se debruçar também na reforma tributária, a discussão e aproveitar esse ano que é o ano inicial, porque sabemos que no ano que vem novamente temos eleições no país e toda a contaminação política, claro, torna esse ambiente muito mais difícil da discussão de um tema tão importante e tão polêmico também. A reforma tributária, há um grande interesse por parte do Haddad desse dual, dessas duas aprovações, como se fosse um marco na gestão dele como ministro da Economia. Ontem, o líder do governo deixou claro que o primeiro semestre já teria sido entregue o melhor dos esforços. Acredito que o capital político que o governo gastou aqui nessa aprovação para tentar segurar um arcabouço até mais flexível pela visão do governo, impede aqui de uma aprovação em curto prazo dessa questão da reforma tributária. Acredito que se Lira e Pacheco tiverem interesse, logo no início do segundo semestre pode ser bom entrar em votação para que a gente possa, no ano de 2024, ter um novo início de uma nova visão aqui para o país com questões tributárias e terminar aí com esse manicômio tributário que a gente tem aqui no país. Cristiano Vilela. Jansen Costa, agora nós temos essa segunda etapa, que foi bem colocado, da questão da reforma tributária. Você entende que com esses elementos, do ponto de vista econômico, o Brasil já tem condição, com a aprovação do novo arcabouço e com a futura, que todos esperamos, a aprovação da reforma tributária, que o Brasil já tem condição de demonstrar o avanço no que se relaciona à questão econômica, ou você entende que existem ainda outras reformas, outros passos que poderiam e deveriam ser adotados pelo governo ainda nesse primeiro ano? Bom, falando sobre o governo atualmente, eu acho que cada passo ele tem que ser bastante comemorado, dado que há sempre o equilíbrio de forças entre o interesse do governo em gastar versus um Congresso que tem o interesse de conter as despesas. Acredito que se a gente conseguir aprovar pelo menos essa reforma tributária, a gente já vai ter um grande avanço no país. O Brasil precisa, sim, de uma reforma estrutural administrativa, porém eu vejo dificuldade
a gente conseguir começar a pensar em cortar gastos no atual governo. O que a gente precisa, e o Lula geralmente ele é bastante feliz nos seus governos, é de boas notícias ou de um ciclo de commodities positivo. Ou seja, o arcabouço prevê o aumento de receitas. Se conseguirmos, através do ciclo positivo de commodities, a entrada de mais dólares no país, a gente pode fazer uma reforma mais tranquila. Então, entendo que a gente pode caminhar segundo o que se interessa no Congresso, se tivermos o incremento de receitas. Se começar a termos diminuição da receita, redução do PIB e todos os problemas que podem ocorrer, aí eu acredito que a gente vai ter mais dificuldade de aprovar essa questão da reforma tributária ainda esse ano. Agora, Jansen, nós tivemos aí manifestações em favor do retorno da CPMF, né? A contribuição das movimentações financeiras. Inclusive, o ministro Carlos Lupe também defendeu ontem. Como é que o mercado avalia também? Para colocar o arcabouço em pé, o governo vai ter que arrumar dinheiro e poderia, né, há uma negativa, mas poderia haver um aumento da carga tributária. Então, a gente comenta sobre isso já há algumas semanas e alguns meses, que essa resposta que o governo está dando é sim de um aumento de carga tributária. Eu acho péssimo voltar a CPMF, é um imposto que não é positivo para o país, e prefiro que a gente busque um reequilíbrio orçamentário, ou seja, buscar a tributação daqueles que estão simplesmente não pagando tributos e, obviamente, equilibrar muito mais na tributação, não no consumo, e sim na renda, e, obviamente, liberar aí por partes privatizações ou os projetos de parceria público-privada, como a Petrobras está tentando fazer na expansão de exploração. Isso seria muito benéfico para o Brasil. Então, o Brasil precisa aproveitar o que a gente tem de bom, né, gerar mais produtividade para que a gente possa ter o aumento da arrecadação, dificultando aí o aumento da carga tributária. Eu acho que qualquer tentativa de colocada de novos tributos, a sociedade vai vir contra, assim como já tem movimentação, e acredito que a CPMF não trará uma união do país, e sim mais problemas na divisão do país com relação a um novo tributo como a CPMF, que, na minha visão, não faz muito sentido. Jansen Costa, o sócio fundador da Fatorial Investimentos, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Valeu, Jansen. Obrigado.